Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maicon Pieri. Nesse vídeo, eu vou demonstrar para vocês como que nós, da MAP, Soluções em Contabilidade, conseguimos adaptar a nossa rotina para o home office, agora, nesse período de pandemia, de coronavírus e tudo mais. Tá? Vem comigo que eu vou te explicar detalhadamente cada uma das ferramentas que a gente utiliza e como nós nos organizamos para poder atender esse processo. Bom, então vamos lá. Eu separei algumas ferramentas que a gente utiliza para poder facilitar o nosso dia a dia através do home office. É importante eu comentar com vocês que essas ferramentas que nós utilizamos aqui, elas não começaram a ser implementadas da noite para o dia. Então, desde o início da MAP, de quando a gente começou a estruturar o escritório, nós já tínhamos como objetivo ter essa possibilidade do trabalho home office. E por isso que nós temos o uso dessas ferramentas hoje de forma mais ágil, mais rápida, tá? Bom, então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês possam visualizar quais são as ferramentas que a gente utiliza aqui, tá bom? Então, só um instantinho. A primeira ferramenta que eu quero demonstrar para vocês aqui é a ferramenta de escrituração contábil das informações dos nossos clientes, tá? Nós trabalhamos com a ferramenta da Sage, que é o Sage Gestão Contábil, e o acesso dele é todo no servidor da própria empresa. Então, eu não tenho a preocupação de ter um equipamento próprio dentro do escritório, né, um servidor, um computador dedicado ao software de gestão contábil. Dentro dessas premissas, eu consigo também ter a segurança de não ter a necessidade de me preocupar com backups e também com a atualização do sistema, porque isso é feito todo através da própria Sage. Então, ela fornece essa possibilidade de acesso remoto e controla e cuida de todas essas etapas de backup e de atualizações. Para abrir o sistema, eu tenho um ícone aqui na minha área de trabalho, que quando eu acesso ele, ele abre aqui para eu fazer uma autenticação. E essa autenticação ela é feita através de um usuário e senha, que eu recebo da própria empresa, e quando eu logo dentro dessa autenticação, ele vai direcionar o meu acesso para uma área de trabalho remota e vai abrir o sistema para que eu possa trabalhar dentro dele. Tá? Bom, então ele está abrindo o programa aqui. Ó, vejam que a atualização da base de dados e tudo mais, isso não é algo que eu preciso me preocupar, porque ele já faz automaticamente, tá? E aí aqui dentro do programa eu tenho mais uma autenticação, que é a autenticação do usuário do sistema. Quando eu faço o login aqui dentro dele, então ele habilita para mim o trabalho nos módulos, né, de folha de pagamento, escrituração fiscal e departamento contábil. É através dessa ferramenta que nós fazemos todos os fechamentos contábeis das empresas que nós atendemos. E para complementar esse software, nós também trabalhamos com uma outra ferramenta da Sage, que é o Plataforma Sage. Deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, o que essa ferramenta faz? Ela possibilita que eu realize a publicação de todos os documentos que eu gero para o cliente através do sistema de gestão contábil para um portal na nuvem. E esse portal, o cliente ele tem um acesso através do nosso site. Aqui. Na opção área do cliente. Então, quando ele clica aqui, ele é direcionado para um diretório, né, para uma página que ele vai ter o acesso às informações de tudo que foi publicado pelo escritório para o cliente, tá? Nessas publicações, eu posso acompanhar e ver se o cliente recebeu a publicação, se ele leu e se a leitura que ele fez ocorreu dentro do prazo, por exemplo, de um vencimento de um imposto. Né? Se acontecer de eu publicar um documento para ele que vence no dia 20, por exemplo, e ele não fez a leitura do documento até o dia 19, a nossa equipe ela entra em contato com esse cliente para verificar o que aconteceu, por que ele não leu, qual foi a dificuldade que ele teve de acessar aquele documento. Tá? Atualmente, todos os clientes da MAP têm acesso a esse portal de relacionamento e todos eles recebem tanto guias de impostos, folha de pagamento, informações de escrituração contábil e fiscal, toda através desse portal. Além da parte de relacionamento, esse sistema também permite que eu faça o acompanhamento das atividades que estão sendo realizadas pela equipe do escritório.
Então eu consigo saber qual atividade está sendo realizada, quem está fazendo essa atividade e se ela está dentro do prazo ou não. Isso também fez com que a gente optasse por essa ferramenta na hora de fazer a aquisição desse produto, tá? De implementar um software de controle de tarefas. Tá? Bem, aí com relação a essa parte gerencial do escritório, das atividades e dos processos, são essas duas ferramentas. Aí para atendimento ao cliente, a gente percebeu que a maioria dos empresários e das pessoas hoje acabam optando por utilizar o WhatsApp como sua principal ferramenta de comunicação. E aí, para poder atender esses clientes através dessa ferramenta que eles estão mais habituados, nós contratamos uma ferramenta chamada DigiSaque. O que essa ferramenta faz? Ela possibilita eu vincular um único número de telefone e que esse número de telefone ele pode ser atendido por todas as pessoas da equipe do escritório. Eu determino departamentos dentro dela e quando o cliente entra para fazer a comunicação conosco, ele escolhe qual departamento ele quer falar e a mensagem é direcionada diretamente para o responsável por aquele departamento ou pelo atendente, né, pelo operador de escritório que está responsável por aquela área. Então nós temos a área contábil, fiscal, de folha de pagamento e quando o cliente manda uma mensagem no número do escritório, automaticamente ele recebe uma mensagem perguntando com quem ele quer falar e nessa mensagem ele vai ter a escolha, né, de colocar o número ali do departamento e esse chamado é direcionado direto para essa pessoa responsável da equipe. Tá? Além disso, ele me dá também algumas métricas de atendimento, então eu consigo acompanhar aqui, ó, como vocês podem ver, alguns indicadores da quantidade de atendimento, quantas pessoas foram atendidas naquele dia, eu consigo ver também pelos filtros a informação de qual departamento gerou mais demanda e assim por diante. Tá? Aqui é a tela de atendimento que o atendente tem acesso, então se eu colocar aqui, né, no caso o meu atendente, ele não tem nenhum chamado pendente aqui ou em aberto. Aqui são as filas de atendimento que cada usuário vai estar conectado, então eu posso ter mais de um usuário na mesma fila de atendimento, no mesmo departamento. E daí o chamado ele é aberto, direcionado para quem entrar aqui e começar a atender o cliente. Tá? Então essa é uma ferramenta muito legal que vale muito a pena vocês analisarem, porque o custo-benefício dela é muito boa. Vale a pena vocês verificarem isso também. Tá? Bom, alguns de vocês devem ter o atendimento também através por telefone, né? Como que nós fizemos para contornar essa situação, né? Então, nós tínhamos um número fixo do escritório, no telefone, né, onde a linha é instalada no local físico do escritório, no nosso escritório no centro. E aí, o que nós fizemos? Existe um CRM chamado Bitrix 24. E nesse CRM é possível que você realize a locação de um telefone VoIP, de uma linha de telefone VoIP, tá? Deixa eu abrir ele aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente fez esse processo. Então, o Bitrix 24 ele é gratuito, tá? Então qualquer pessoa pode entrar no link do Bitrix, até eu vou compartilhar aqui no vídeo também um link para vocês se cadastrarem. E nesse link você pode criar a estrutura da sua empresa e pode vir aqui, ó, em telefonia e fazer a alocação de um número de telefone. É claro que essa alocação você vai ter que fazer o pagamento pré-pago, tá? A cobrança deles é em dólar, então agora com essa alta de dólar isso acaba encarecendo um pouquinho, tá? Mas a taxa das ligações vale muito a pena, assim, porque o custo de uma ligação é 0,005, né? Então é meio centavo de dólar o custo de uma ligação aqui, a última vez que eu conferi, tá? Então vale bastante a pena aí vocês pensarem nessa possibilidade de implementar essa forma de ligação VoIP, tá? Bom, então só dando sequência aqui, né, como que eu fiz? Eu fiz a alocação do número do telefone e aqui eu configurei as informações de como que eu gostaria que fosse o atendimento. Então, eu tive a possibilidade de colocar uma URA também. Então, o cliente, quando ele liga nesse número de telefone, ele é direcionado para a URA e ele pode escolher com qual departamento ele quer falar. Tá? Então, isso é bem tranquilo também, é bem simples de ativar.
E aí, como que eu fiz para contornar a situação do telefone fixo para o telefone VoIP? Eu entrei em contato com a minha operadora e questionei eles se existia a possibilidade de ativar o Siga-me do telefone. E eles me disseram que sim, e aí nós ativamos o Siga-me do número fixo do escritório para esse número de telefone que está locado aqui dentro do Bitrix. Aí quando toca o telefone lá no escritório, o telefone do escritório transfere automaticamente a ligação para esse número aqui. Daí o cliente cai na URA e segue com o atendimento para falar com ele por telefone. Tá? Cada atendente tem instalado no seu computador esse aplicativinho aqui, que é o aplicativo do Bitrix, e aqui ele também tem a opção de fazer a ligação para qualquer cliente. Tá? Então, ele pode tanto receber as ligações, e aí quando o cliente escolhe o ramal que ele quer falar, toca o telefone lá no computador do operador aqui do escritório, e se o operador precisar fazer uma ligação para o cliente também, ele pode fazer através dessa telinha aqui. Tá? Bom, então, essas são as ferramentas que a gente usa para atender o cliente, tá? Agora, vocês podem estar se perguntando também, Maicon, mas se você não tem um servidor físico para instalação do teu sistema de contabilidade, aonde que você salva os arquivos dos clientes, né? Então, para responder essa pergunta, assim, a gente contratou o Office, o pacote Office da Microsoft, tá? Se você tiver utilizando os pacotes do Google, né? Ou se você tiver um servidor FTP na nuvem próprio, não tem problema, tá? O meu caso aqui, a gente contratou o Office 365, tá? Deixa eu abrir aqui ele para vocês. E aqui dentro do Office, eu tenho várias ferramentas que facilitam o meu dia a dia dentro do escritório com relação a compartilhamento de arquivos. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a ferramenta que eu uso para salvar todos os arquivos dos clientes do escritório é o SharePoint, que é como se fosse um diretório, né, um disco que fica instalado dentro da Microsoft. Tá? Quais são as vantagens? Quando eu contrato o Office 365, então eu tenho a segurança de todos os arquivos serem criptografados. A autenticação ela sempre é feita através do e-mail que a gente utiliza aqui, conectado também dentro do Exchange da Microsoft. Então o meu servidor de e-mails também é um servidor de e-mails da Microsoft. E além do fato de eu conseguir também utilizar os pacotes do Office, né, então o Word, o Excel, de forma colaborativa. E como que isso funciona? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando num arquivo do Excel, por exemplo, qualquer outra pessoa do escritório pode entrar naquele arquivo e ele vai ver todas as informações que eu estou alterando, inserindo o dado ou excluindo, e ele também vai poder inserir algumas informações ali dentro. Tá? Então, por exemplo, uma planilha em Excel, né? Então eu tenho duas pessoas da contabilidade que trabalham bem focados em algumas planilhas aqui de controle de alguns clientes. Então, os dois podem movimentar aquela planilha ao mesmo tempo e o arquivo vai ficar salvo sem nenhum problema de perder ou de gerar versões equivocadas daquele arquivo. Tá? Outra coisa também que é bem legal do Office 365, que ele tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta do Teams, que inclusive é a ferramenta que eu estou usando aqui para gravar essa demonstraçãozinha para vocês. Tá? Ela fica aqui embaixo, ela tem a possibilidade de instalar ela no computador, tá? E também pode ser acessado web. Tá? Qual que é a vantagem? Que ela é como se fosse deixa eu até abrir aqui para vocês verem. Ela registra aqui como se fosse o comunicador total do escritório. Tá? Então aqui em equipes, ó, se eu clicar aqui, eu tenho as equipes do escritório, tá? E dentro de cada equipe aqui, ó, eu criei os diretórios dos clientes, tá? Então eu consigo acessar também as informações do cliente através do Teams. Então eu entro aqui, ó, por exemplo, em MAP, eu tenho os ficheiros aqui, que é o do escritório, e aqui eu tenho todas as pastas de cada departamento ou de cada operação que é feita aqui dentro da empresa, tá? Se eu quiser visualizar um arquivo em Excel, por exemplo, aqui dentro do Teams, eu já clico aqui, ó, e ele já abre
essa informação para mim aqui dentro da própria ferramenta. Então, eu não preciso ficar trocando, navegando navegando fora da ferramenta para poder acessar essas informações aqui, tá? Eu consigo abrir aqui conversação também, então, digamos, eu vou alterar essa planilha aqui, eu vou avisar aqui, Fabiana, alterei a planilha, né? Quando eu dou um enviar aqui, quando a Fabiana abrir de volta essa planilha, né, a Fabiana é responsável pelo nosso departamento de folha de pagamento, ela vai ter essa informação aqui de que eu fiz essa alteração, tá? Então, é bem legal essas ferramentas aqui, e o Teams, ele também possibilita a gente fazer videochamadas com os clientes. Então, eu tenho aqui um calendário, que eu consigo abrir aqui um novo compromisso. Quando eu coloco aqui essa informação, ele já gera um link para o cliente acessar e fazer a videochamada. Tá? Então, a gente consegue fazer o atendimento dos clientes por videochamada também através dessa ferramenta aqui, tá? E ela possibilita você gravar a reunião também, né? E fazendo as anotações para depois gerar uma ata e assim por diante, tá? Então, são essas as ferramentas que a gente utiliza hoje no dia a dia para fazer o atendimento e o trabalho via home office aqui da MAP Soluções em Contabilidade, tá? O que é legal eu comentar com vocês aqui também, sabe? Deixa eu fechar aqui meu compartilhamento de tela, voltar aqui para minha apresentação. Tá? O que é interessante eu passar para vocês aqui também, né? Que o trabalho via home office, ele precisa de uma certa dedicação e uma certa disciplina também, tá? Como que a gente fez para conseguir organizar isso com todo mundo, tá? Então, todos os dias, né, a gente pegou uma prática, né, uma técnica do Scrum, e uma das técnicas que a gente implementou dentro do escritório é fazer o Daily, que é uma reunião que faz todo dia às 9 horas. Né? Então, essa reunião ela já está configurada no calendário de todo mundo, e às 9 horas da manhã a gente entra e pontualmente a gente começa a fazer essa reunião de daily, né? O que a gente trata nessa reunião? Então, cada um fala um pouquinho do que fez no dia anterior, o que tem para fazer no dia atual, e se teve algum ponto de interrupção que tenha impactado na entrega daquilo que precisou ser feito no dia anterior, ou que possa atrapalhar no que vai ser feito no dia atual. Tá? É bem legal fazer essas reuniões, funciona muito bem. Já está desde o início da quarentena fazendo essa reunião e tem dado bastante resultado, porque daí a gente consegue perceber também se alguém precisa de ajuda, como que a gente pode interferir, como que a gente pode ajudar o colega que está trabalhando de casa lá também. Está legal fazer essa reunião de daily aí. É uma sugestão que eu deixo para todos vocês, que facilita muito entender o que está acontecendo também no atendimento dos clientes, tá? Ela não é uma reunião para ser feita assim, tipo, é o chefe que está cobrando, que quer saber o que está sendo feito, como está sendo feito, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é que cada um fale o que fez, o que tem para fazer e se teve algum ponto que tenha interferido no fluxo de trabalho dele durante aquele dia anterior ou no dia atual, tá? Ela não deve durar muito, sim, então as nossas duram em torno de 15 minutos, que é o tempo de cada um falar um pouquinho do que teve para ser feito, né? E todo mundo ficar ciente do que está acontecendo. Beleza? Espero que essas dicas possam te ajudar aí a pensar como fazer para estruturar a sua empresa, também o seu escritório para o atendimento home office, né? E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que a gente vai trocando algumas figurinhas, tá bom? Um abraço, até mais, tchau!